Uma família decide pegar a estrada no final de semana para passar as férias na sua casa de veraneio. No meio do caminho, o pai dessa família decide que eles não vão parar em lugar nenhum à noite. Vamos direto porque a gente vai chegar mais rápido. E todo mundo concorda, então vambora. Só que no meio do caminho, eles encontram uma gangue. E essa gangue começa a fazer uma brincadeira muito de mau gosto com essa família. Fecham as duas pistas e começam a andar devagar. O pai tenta ultrapassar para um lado, tenta ultrapassar para o outro, não consegue. Buzina, eles dão licença. Quando ele tá mais à frente, eles vão atrás dele e começam a bater no carro dele para ele sair da pista. Ele tenta fugir, bate na traseira de um deles e eles jogam ele para fora da pista. E aí é que começa toda a tensão do livro. O nome desse livro que eu acabei de falar pra vocês é Animais Noturnos. Mas peraí, a resenha não era de Tony e Susan? Pois é, espera aí que vocês vão entender. Tony e Susan é um romance escrito por Austin Wright e foi publicado em 1993. O escritor não está mais vivo e esse foi um dos poucos, ou se não, o único romance que ele escreveu, que eu particularmente gostei muito do estilo da escrita dele e gostei muito dessa obra. E eu vou destrinchar um pouquinho esse livro junto com vocês agora. Essa é uma resenha sem spoilers até certo ponto. Quando eu for dar spoilers, eu vou avisar vocês, então fiquem tranquilos que eu sei o quanto isso é uma coisa mega chata. Tony e Susan é um livro que a gente pode dizer que é um suspense e ao mesmo tempo não é. Susan é uma professora de inglês, casada, e que de repente recebe um manuscrito do seu ex-marido que ela não vê já há mais de 20 anos. O nome dele é Edward. E ele manda esse manuscrito pra ela, para que ela leia o livro e que ela dê a opinião dela. Ele marca com ela um dia pra eles se encontrarem. E o livro começa contando a história da Susan a partir de 3 dias antes deles se encontrarem. Ou seja, ela adiou ao máximo a leitura daquele manuscrito porque ela sentia que alguma coisa obscura tinha ali naquele livro. Mas quando ela viu que faltavam 3 dias para ela encontrar com esse ex-marido, ela pega e começa a ler o livro. Tony e Susan é um livro construído em várias camadas. Os capítulos são intercalados entre a perspectiva da Susan, em primeira pessoa, e a leitura de Animais Noturnos, que é em terceira pessoa, um narrador onisciente que vai contando a história daquela família. Esse recurso utilizado nesse livro é metalinguístico, então eu vi em vários lugares algumas pessoas dizendo que esse livro trata-se de um suspense metalinguístico. E o que seria metalinguística? É um tipo de recurso onde o foco da mensagem é o próprio código, ou seja, é a própria obra em si, é a obra falando da obra. É o livro do Edward sendo falado dentro do livro do Austin. Na verdade, foi a mesma pessoa que escreveu. E o que é mais incrível dentro desse livro é que você sente uma desconexão total entre a história do Edward e a história da Susan. Porque são histórias completamente diferentes, são narrativas completamente diferentes. Conforme você vai lendo e você vai entendendo a história dos dois, você percebe que as narrativas elas não são desconexas, elas se conectam e muito bem. E esse é um recurso que a gente chama de intertextualidade. Então, os dois textos se interlaçam em algum ponto. Apesar de ser de uma forma não explícita, eles têm conexão sim e você vai entendendo ao longo da leitura. Conforme a Susan vai lendo, a perspectiva da história vai mudando. E é muito interessante você ver como que ela vai sendo afetada com a leitura desse livro. De início eu não entendia muito o que estava acontecendo, porque é tão implícito a mensagem que o Edward tem para passar para Susan através desse livro, que você não entende. Em vários momentos eu pensei, será que é uma mensagem literal? Será que aconteceu isso mesmo na vida deles e isso tá incomodando ela? Conforme você vai lendo e a história de Animais Noturnos vai ficando muito tensa, muito desesperadora, porque o Animais Noturnos é um livro incrível. Se esse Edward existisse mesmo, o livro dele estaria no topo de vendas, de vários rankings por aí afora, porque é um livro muito bom, muito bom. E quando ele começa a ficar muito tenso, você entra com a narrativa da Susan, dá uma acalmada na história, né? Por isso tem muita gente que não gosta desse livro, e esse é um livro realmente que não é pra todo mundo. Como ele acelera e desacelera, tem gente que sente a necessidade de ficar naquele ritmo frenético durante muito tempo no livro, e pra mim foi um mérito essa capacidade que o escritor teve de te levar por essa montanha-russa de sensações, e ora você está muito desesperado, ora teu coração está acelerado e ora você
tá entediado junto com a Susan, porque ela é uma mulher entediada. Como eu disse antes, a perspectiva da história vai mudando conforme você vai lendo o livro e você vai participando junto com a Susan. E aí você fica lá se perguntando junto com ela, qual o objetivo dessa história? O que o Edward quer? Isso é uma vingança? Qual é a mensagem que ele quer passar com esse livro? Os pensamentos da Susan vão tornando a história do Edward muito mais interessante, porque ela se questiona como leitora, e como nós fazemos geralmente, qual é o direcionamento que ele vai dar para aquela história. Por exemplo, tem vários momentos que ela fala assim, qual será a direção que ele vai tomar agora? Será que esse personagem vai fazer isso? Se ele fizer isso, ele cagou a história. Mas se ele for por tal caminho, poxa, vai ser bom. É o seu pensamento também. Parece que a história vai sendo construída ao longo das perspectivas e do que a Susan espera que ele traga como escritor, ou não. Quando eles eram casados, a Susan achava ele um escritor mediano. Ele largou o emprego, deixou todas as despesas da casa nas costas dela. Por várias vezes ele ia pro interior, ia pra uma casa de lago, ficava um mês sem que ela tivesse notícia dele, e ele voltava desanimado, triste, dizendo que não conseguiu escrever nada, e ela sempre ali pronta pra poder consolá-lo, até que ela pensou que se ela fosse sincera com ele, talvez ele desistisse dessa ideia de ser escritor e se dedicasse a outra coisa que fosse trazer a ele um emprego sólido, uma estabilidade pra ela, porque ela precisava dessa estabilidade também. O casamento deles acabou justamente pelo fato do Edward ser ou querer ser um escritor. Esse livro tem uma adaptação cinematográfica, foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante e teve 3 indicações ao Globo de Ouro. E foi dirigida por ninguém menos que o Tom Ford. Eu, na verdade, conheci ele como estilista. Eu não sabia que ele também era diretor, roteirista. Sobre o filme, a gente percebe diferenças bem significativas que eu entendo que foi utilizado por conta do recurso visual. Por exemplo, a Susan no filme, ela é uma dona de uma galeria de arte. No livro, ela é uma professora de inglês. O glamour do filme eu não senti em nenhum momento do livro. Pra falar a verdade, o livro me passa mais aquela sensação de vida real. A sensação que eu tinha é que a Susan era muito mais velha, que o Tony, o personagem de Animais Noturnos, era um tiozão, professor de matemática de uma universidade. O Jake Gyllenhaal, não sei se ele tem cara de pai de adolescente, sabe? Essa gourmetização toda do livro talvez tenha sido proposital e realmente é uma fotografia muito bonita. Eu não gostaria tanto da obra se eu tivesse só assistido o filme. E é isso que me faz gostar mais ainda do livro do que do filme, porque pra mim foi muito mais verossímil. Mas talvez se copiasse exatamente o livro, ele não causaria tanto efeito na tela que eu imagino que tenha sido o objetivo do diretor. A partir daqui, eu vou continuar conversando a respeito do livro e do filme com spoilers. Se você não liga, pode continuar. Se você já leu o livro, assistiu o filme, não entendeu o final do livro, não entendeu o final do filme, continua assistindo que eu vou explicar pra vocês. Então, pra você que quer entender o livro ou o filme, O Manuscrito é uma vingança arquitetada pelo Edward, direcionada para a Susan. E que a história de Animais Noturnos é nada mais, nada menos que uma grande metáfora pra vida que eles tiveram juntos. No filme, a mulher do Tony é aquela atriz, a Isla Fisher, que é extremamente parecida com a Amy Adams. Gente, elas são idênticas. Parecem irmãs gêmeas. Até mesmo a Lady Gaga já confundiu as duas. O fato delas serem muito parecidas e do diretor utilizar essa brincadeira, dessa semelhança que vai confundir, inclusive, o espectador, né? No livro a gente não tem essa sensação, mas no filme a gente tem, porque ele usa desse recurso justamente para poder começar a dar pistas pro espectador. A gangue de bandidos que para eles na estrada é uma metáfora da decepção que foi gerada durante todo o período que eles estiveram juntos. A morte da filha é uma metáfora pro aborto que ela fez. A morte da Susan é o Edward dizendo pra ela que ela morreu pra ele, que ele a amava, mas acabou. E a morte do Edward é aberto à interpretação. No livro eu entendi como uma morte no sentido conotativo. Morrer
o seu velho eu. É como se ele estivesse esfregando na cara dela assim, ó, essa obra aqui é o que você disse que eu jamais conseguiria fazer. Você largou tudo, você me largou, você largou a nossa família e o que a gente poderia construir juntos. E você tá aí nesse casamento de merda com esse cara que te trai e você aceita. Do filme, dá a entender que o Edward se matou. O personagem do Tony se mata no livro. Então o Edward também vai se matar. E por isso que ele não comparece ao encontro que ele tinha marcado com a Susan. E aí ela tira como conclusão de que ele tomou a mesma atitude que o Tony tomou no livro. Mais uma vez o diretor utiliza desse recurso visual. O personagem do Jake Gyllenhaal, que é o Tony, ele também interpreta o Edward. Ele utiliza o mesmo ator para interpretar os dois personagens. Eu gosto quando esse final em aberto não deixa opções infinitas, mas sim opções finitas e que você pode tirar as suas próprias conclusões. No livro, o Edward, ele se coloca realmente como o covarde que ele foi. Um cara perdido, um cara que não sabia o que queria da vida e decidiu que ia ser escritor. Ignorou qualquer tipo de necessidades e sonhos que a Susan tivesse também para que ele realizasse o sonho dele. E ela tendo que trabalhar e segurar a casa sozinha, sem que tivesse o apoio dele, porque ele precisava de todo o apoio. Sabe aquela síndrome de bebezão? O Edward pra mim é esse cara mais escroto. Ela tinha mesmo que abandonar ele porque ele era um... Minha recomendação de hoje fica por aqui. Não escuto as pessoas falando muito profundamente sobre essa história, bem superficial. Eu percebo que muita gente que leu ou assistiu o filme não entendeu a mensagem. Um psicólogo pega esse livro e ele consegue destrinchar muito sobre o comportamento de cada um dos personagens desse livro. Um livro muito bem escrito, eu gostei bastante. Eu gostei muito mais do livro, sem dúvida, do que do filme. Eu acho que o filme tem muitas coisas ali que poderiam ser cortadas tranquilamente, no livro não. A minha recomendação fica para que vocês leiam o livro e, se der tempo, assistam o filme para fazerem as suas comparações. Bom, eu fico por aqui porque essa resenha já ficou gigante. A gente se vê num próximo vídeo. Tchau!